Judit Polgár é a melhor enxadrista da história. Nascida em Budapeste, Hungria, no dia 23 de julho de 1976, é a única mulher a ter superado a barreira dos 2.700 pontos no ranking da FIDE. Também foi a única enxadrista a entrar no top 10 do mundo, sendo considerada uma possível candidata ao campeonato mundial absoluto no início dos anos 2000. Notabilizou-se por vitórias memoráveis contra Garry Kasparov, Anatoly Karpov, Vasily Smyslov, Viswanathan Anand, Veselin Topalov, entre outros. Em 1991, ao vencer o campeonato húngaro de xadrez, tornou-se a mais jovem grande mestre da história, aos 15 anos de idade, superando em um mês o recorde que pertencia a Bob Fischer. Curiosamente, Judit Polgár nunca venceu o campeonato mundial feminino. O motivo é simples: ela nunca disputou essa competição para dedicar-se ao campeonato mundial absoluto. Judit Polgár, a rainha do xadrez, a história da gênia do tabuleiro. O xadrez é um jogo que sempre fascinou a humanidade, combinando estratégia, inteligência e criatividade. Entre as grandes figuras que marcaram a história desse esporte mental, poucas se destacaram tanto quanto Judit Polgár. Não apenas por sua genialidade, mas também pelo impacto revolucionário que teve ao quebrar barreiras e redefinir o que era possível para as mulheres no xadrez. Hoje vamos explorar a incrível trajetória de Judit Polgár, conhecida como a maior enxadrista feminina de todos os tempos e uma das mentes mais detalhadas que o xadrez já viu. Você sabia que, além de vencer vários campeonatos, Judit superou alguns dos maiores nomes do xadrez mundial, incluindo o lendário Garry Kasparov? E ela fez isso com um estilo de jogo tão agressivo e criativo que muitas consideraram suas partidas verdadeiras obras de arte. Mas como alguém se torna um ícone tão respeitado em um esporte historicamente dominado por homens? A história de Judit começa em Hungria, em uma família que acreditou em algo extraordinário, que o talento em qualquer área pode ser desenvolvido com treinamento e dedicação. Seu pai, László Polgár, tinha uma visão incomum para a época. Ele acreditava que, com o ambiente certo e muito esforço, qualquer criança poderia alcançar a excelência em qualquer campo. E foi assim que ele decidiu transformar suas 3 filhas em verdadeiros mestres do xadrez. Desde cedo, Judit foi apresentado ao mundo do xadrez de uma forma quase obsessiva. Ela, junto com suas irmãs Susan e Sofia, treinava por horas a fio, aprendendo os fundamentos e as complexidades do jogo. A ideia não era apenas competir, mas dominar o tabuleiro em um nível que poucos conseguiram alcançar. A determinação de Judit começou a dar frutos ainda na infância. Com apenas 9 anos, ela já enfrentou adversários muito mais experientes e frequentemente saiu vitoriosa. Aos 12, ela venceu o Campeonato Mundial de Xadrez Sub-14, provando que não tinha apenas talento, mas também era capaz de competir em pé de igualdade com os melhores jogadores da sua idade, independentemente do gênero. E essa é uma das marcas mais fortes de Judit. Desde o início, ela rejeitou a ideia de competir apenas em torneios femininos. Para ela, o xadrez era um campo onde homens e mulheres deveriam competir de forma igual. Foi essa postura que levou a se tornar a única mulher a estar entre os 10 melhores jogadores do mundo, uma posição que manteve por anos. Sua jornada, no entanto, não foi sem desafios. No ambiente dominado por homens, muitos subestimavam suas habilidades. Garry Kasparov, um dos maiores nomes do xadrez, chegou a dizer uma vez que as mulheres não são tão competitivas ou criativas quanto os homens no xadrez. Mas Judit não apenas desafiou essa visão. Ela venceu Kasparov em um jogo competitivo em 2002, marcando sua presença de forma definitiva na história do esporte. A história de Judit Polgár é uma lição sobre perseverança, talento e coragem para desafiar o status quo. Ao longo deste vídeo vamos explorar sua jornada em mais detalhes, suas maiores conquistas, seu estilo de jogo único e o impacto que ela teve no xadrez. E se você, assim como eu, é apaixonado por histórias antigas e pelo mundo do xadrez, fique até o final, porque temos muito a aprender com a rainha do xadrez. A história de Judit Polgár começa em Budapeste, na Hungria, no dia 23 de julho de 1976. Ela nasceu em uma família que já tinha um plano em comum e ambicioso para suas filhas. Seu pai, László Polgár, e sua mãe, Klára, acreditavam firmemente que a genialidade não era algo inato, mas sim algo que poderia ser desenvolvido com treinamento, foco e um ambiente propício. Esse conceito, chamado de teoria da prática intensiva, seria aplicado de maneira rigorosa na educação de Judit e de suas 2 irmãs, Susan e Sofia. Desde cedo, o objetivo era claro:
transformar as filhas em especialistas especializados em uma área específica. Laszlo escolheu o xadrez como campo de treinamento para acreditar que ele representava a combinação perfeita de lógica, estratégia e criatividade. Ele também viu no xadrez uma oportunidade de provar sua teoria ao mundo, mostrando que suas filhas poderiam se destacar em um campo dominado por homens, mesmo sem um histórico familiar ligado ao esporte. A educação de Judith foi tudo menos convencional. Ao contrário da maioria das crianças, ela e suas irmãs não frequentavam escolas tradicionais. Eles estudaram em casa sob a supervisão direta dos pais. Além das questões escolares básicas, o xadrez ocupava grande parte do tempo diário das meninas. O treinamento incluiu a resolução de problemas complexos, a análise de partidas históricas e horas dedicadas a jogar contra oponentes de todos os níveis. Mesmo em um ambiente tão intenso, Judith demonstrou um talento natural para o jogo desde os primeiros anos. Enquanto Susan, a irmã mais velha, era metódica e estratégica, e Sofia tinha um estilo mais artístico, Judith se destacava por sua agressividade no tabuleiro. Desde cedo, ela mostrou uma incrível capacidade de enxergar além do óbvio, criando inovações inusitadas que muitas vezes deixavam seus oponentes sem ocorrências. Seu primeiro grande teste aconteceu ainda na infância. Com apenas 5 anos, Judith já era capaz de derrotar jogadores adultos em partidas casuais. A família Polgar costumava receber visitantes específicos no método de treinamento desenvolvido por Laszlo, e muitos deles se ofereceram para jogar contra as meninas. Judith, mesmo sendo a caçula, frequentemente superava seus adversários com uma confiança impressionante. Essa confiança foi crescendo à medida que Judith participava de torneios locais. Seu talento chamou a atenção rapidamente, e aos 9 anos, ela já competia em eventos internacionais. Foi nessa época que o jovem começou a consolidar sua confiança como uma jogadora excepcional. Durante esses anos, ela venceu campeonatos juvenis e demonstrou que estava pronta para enfrentar adversários muito mais experientes. Um momento marcante nesse início de jornada foi sua participação no Campeonato Mundial Sub-14, onde ela se sagrou campeã, mesmo competindo contra meninos. Isso foi apenas o começo de uma série de conquistas que desafiariam as expectativas e os preconceitos da época. Enquanto muitas meninas da época eram incentivadas a competir em torneios exclusivamente femininos, Judith recusava essa ideia desde muito jovem. Para ela, o xadrez era um campo onde o gênero não deveria ser uma limitação. Essa visão foi amplamente incentivada por seus pais, especialmente por Laszlo, que acreditava que suas filhas tinham potencial para competir e vencer os melhores jogadores do mundo.